A história de hoje é sobre a Leyna, uma mulher de 18 anos que estava em uma situação de desespero, acuada, humilhada e presa a uma situação que acabou com a sua vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu estou trazendo o caso hoje da Leyna, então, e foi um caso que vocês pediram muito para eu fazer. Aqui nos últimos dias eu recebi comentários nos vídeos e também na minha outra rede social, lá no Insta, também teve pessoas que mandaram direct lá pedindo para eu fazer esse caso. Bom, e depois de eu pesquisar todo o caso, eu descobri que tem muitas informações incorretas sobre a história da Leyna. Existem alguns vídeos que foram feitos por alguns criadores de conteúdo há 2 anos atrás, tá? E outros vídeos. E foram criadores de conteúdos muito grandes, né? Com um número muito grande de seguidores e tal. E eu acredito que esses youtubers, eles nem pesquisam os próprios casos, eles têm roteiristas, o que é muito legal para fazer. Também eu quero fazer isso algum dia. Mas o roteirista dessa pessoa, então, acabou cometendo muitos erros ali no roteiro. E eu acredito que foram erros de tradução mesmo, sabe? Na hora de traduzir tudo, acabou se confundindo. E eu decidi corrigir esses erros aqui ao longo do vídeo para que a história da Leyna seja contada corretamente, tá bom? Mas me desculpem, tá? Por essa introdução meio longa, mas hoje eu vou contar então para vocês o caso da Leyna Agül. Ela nasceu no dia 26 de janeiro de 2003 na Turquia e não foram divulgadas muitas informações sobre a infância dela e dos irmãos. A única coisa que se sabe então sobre o passado da Leyna é que em 2017 a família dela toda passou por um processo muito difícil. Bom, nessa época a Leyna estava com 14 anos e um dos irmãos dela, que se chama Muhammed Çağrı Agül e que era 9 anos mais velho que ela, estava fazendo faculdade em Istambul. E em junho de 2017 o Muhammed ele decide ir para Bodrum para trabalhar lá como garçom em um dos restaurantes ou hotéis, não tenho certeza de onde que ele estava trabalhando, mas enfim, para conseguir ali um dinheiro também para ajudar, né, a custear a faculdade. Ele foi então para Bodrum trabalhar, mas infelizmente um acidente com ele aconteceu no mar. Isso aconteceu entre a noite do dia 11 e do dia 12 de junho de 2017. O Muhammed simplesmente desapareceu em uma das praias da região e ele foi encontrado sem vida algumas horas depois de desaparecer. E ele estava a 70 metros longe da costa. A polícia investigou o caso na época e tudo foi realmente um acidente. Bom, o Muhammed faleceu 3 meses antes de completar 23 anos, então ele era muito novo, tinha uma vida toda pela frente e isso tudo foi muito triste para a família toda. E agora vamos pular para o ano de 2020. Nessa época a Leyna estava com 17 anos e ela estava morando com a sua família em Iğdır, que é uma província da Turquia que fica perto da fronteira com a Armênia. Ela estava terminando o ensino médio e ela estava namorando com um amigo de escola chamado Göktürk Argan, que era 1 ano mais velho que ela. Os dois namoraram por um tempo e depois eles se afastaram, porque o Göktürk começou a fazer a faculdade e ele vai estudar fora da Turquia. Não foi informado exatamente em qual país que o Göktürk estava fazendo essa faculdade, mas fato é que ele estava longe dali, então os dois acabaram se afastando. Bom, e é nessa época que eles se afastam aí que entra um outro homem na vida da Leyna, que era o pai do Göktürk, pai então do ex-namorado dela. Um homem que se chama Gökhan Argan e que era 22 anos mais velho que ela. Agora vamos introduzir esse personagem asqueroso na história. Bom, o Gökhan morava em Iğdır, na mesma província onde ela e a família moravam. Ele era casado com uma mulher que se chama Leyla, e além do filho Göktürk, eles também tinham um outro filho homem que era um pouco mais novo. O casamento do Gökhan era bem sucedido, né, ali na frente de todo mundo, entre aspas, é claro, mas ali nas costas da mulher outras coisas aconteciam. E o que ele fazia da vida? Ele era um empresário, ele tinha uma transportadora. Tiveram alguns roteiristas que falaram que ele trabalhava com navegação, com outras coisas. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Ele tinha uma transportadora. Sim, eles tinham dinheiro, mas eles não eram assim extremamente bilionários como alguns roteiristas fizeram parecer a história dele, tá? E só para deixar bem claro, essas coisas que eu tô corrigindo aqui para vocês, gente, não foram só
roteiristas brasileiros que cometeram esses erros, tá? Porque eu encontrei também algumas fontes ali em inglês, uns vídeos de uns indianos, né, contando a história da Alena em inglês, e eles cometem esses quase que os mesmos erros e alguns até piores. Bom, e como foi que a vida da Alena cruzou com a vida do pai do ex-namorado? Bom, vamos lembrar que esse namoro aí que a Alena teve com esse menino não foi muito longo, mas eles se conheciam da escola, eles se conheciam desde pequenos, sempre estudaram juntos, tem tudo aquilo. Todos ali moravam na mesma província e todos conheciam, né, as mesmas famílias e tal. Bom, e depois então do filho ir pro exterior, tal, né, assim vai. O pai então tá um certo dia lá com o filho e ele pega o telefone do filho para bisbilhotar. E nessa de estar com o telefone do filho ali, ele encontrou algumas fotos e vídeos íntimos que a Alena enviou, né, para o ex-namorado na época que eles estavam namorando. Agora eu vou corrigir mais um erro. Bom, muitos falaram que ela enviou nudes e tem pessoas até que falaram que foi uma sex tape que tinha ali, né, no telefone do filho. Isso aqui tudo não foi confirmado, tá? Esses arquivos vão ser encontrados depois pela polícia. Só que a polícia não, claro que não divulgou nenhum desses arquivos, é claro, né, para a mídia. Mas eles falaram que eram ali fotos e vídeos em situações e coisas íntimas dela, da vida privada dela. Nada foi falado de nudes, nada foi falado de sex tape, tá? E vamos lembrar que nós estamos falando aqui de um caso que aconteceu na Turquia. Então, para uma mulher turca, lembrando, a sociedade turca é muito mais conservadora, é claro, do que a sociedade brasileira, né? Então, a gente tem que levar essa questão cultural também em conta. Para uma turca, mesmo se ela tivesse enviado, sei lá, uma foto de biquíni pro ex-namorado, ou uma foto ali com pegote, sabe, umas posições assim, né, aquilo para ela seria muito íntimo, né, se fosse parar na mão de outra pessoa, seria muito vergonhoso para ela. Então, não sabemos exatamente o que é, mas fato é que o pai, então, do ex-namorado pegou essas fotos e decidiu ligar para a Alena e falou para ela se encontrar com ele no escritório, não falou nada das fotos. A Alena deve ter ido para esse escritório pensando, meu Deus, o que o pai do meu ex quer falar comigo? Mas enfim, vou lá, né? Ela foi no tal escritório e nesse dia ele começa a ameaçar ela. O que ele faz? Ele fala, olha, eu tenho essas fotos e vídeos aqui que você enviou pro meu filho e se você não fizer tudo que eu mandar você fazer, eu vou mostrar tudo isso aqui para sua família e para os seus amigos. Então, ele vai começar ali a forçar relações íntimas com a Alena. Lembrando que a Alena, nessa época, ela tinha somente 17 anos. E ela vai fazer tudo o que esse homem mandar para que isso não venha a público. Então, os dois vão começar a se encontrar no escritório, né, do pai do ex-namorado e também num apartamento que a polícia chamou de apartamento de solteiro. Por quê? Esse Gökhan aí, ele morava, né, com a mulher, com os 2 filhos, vocês lembram? O outro filho estava no exterior, mas enfim, morava lá com a sua família num apartamento, numa casa, não sei aonde, e ele tinha esse segundo apartamento que ele mantinha ali para se encontrar não só com a Alena, mas com outras mulheres e meninas que vão aparecer depois nessa história também. E eu não consegui obter informações de exatamente quando que essas ameaças iniciaram na vida da Alena, mas isso vai ser tão terrível para ela, que no dia 14 de maio de 2020, ela vai tentar fazer uma loucura. Bom, nesse dia 14 de maio, então, ela sobe em um prédio em construção lá da cidade e lá de cima ela começa a ameaçar, né, a pular. Tinham algumas testemunhas que estavam passando ali na rua, viram a situação. Ih, gente, tem uma Nossa, tá uma trovoada lá fora. Eu vou continuar o vídeo mesmo assim, mas vocês me perdoem pelo barulho, tá? Chuva aqui na Capadócia. Vamos lá. Então, nesse dia, as testemunhas estavam passando ali na rua e então chamaram a polícia, né? Viram a menina desesperada lá em cima. A polícia chegou rapidamente no local e os policiais que atenderam a ocorrência, eles subiram no prédio em construção para conversar com a Alena e realmente eles conseguiram conversar com ela e conseguiram convencer ela a descer as escadas e ela não fez loucura nenhuma. Bom, ela foi levada para a delegacia nesse dia e nesse dia, então, ela dá a sua primeira queixa contra o Gökhan. Ela chega na delegacia e ela conta tudo que estava acontecendo na vida dela,
as ameaças que ele estava fazendo, né, contra ela, e que ele tinha forçado relações íntimas com ela várias vezes e tal, porque ele tinha aqueles arquivos. Vamos lembrar então, mais uma vez, né, era uma menor de idade fazendo uma acusação gravíssima, né, contra um homem ali da cidade. Os policiais que atenderam essa ocorrência também chamaram o Gokhan lá na delegacia para conversar, e não existem detalhes do que foi conversado exatamente, tá, com ele, mas fato é que logo depois de conversar com ele, ele foi liberado. E tem uma informação importante aqui se dar também, é que o Gokhan, na verdade, ele já tinha 2 registros na delegacia, porque no passado ele tinha sido multado por dirigir embriagado e também ele recebeu uma multa por estar ali andando com uma arma que não era licenciada. Ele tinha então já ali, né, uma ficha criminal, eles escutaram ali a história da Lena, escutaram a história dele, mas não fizeram nada. No dia seguinte, a Lena retorna na delegacia e por alguma razão que eu acredito, isso aqui é meu, tá? Eu tô dando minha opinião aqui, mas eu acredito que deve ter sido medo dele. Ela acabou retirando a queixa contra ele naquele dia. Bom, e 2 meses depois de tudo isso acontecer, em junho de 2020, a Lena se forma. Então, o pai dela contrata ali professores particulares para ela começar ali a estudar para o vestibular. Enquanto isso, as ameaças e os abusos continuavam. A Lena começou a entrar em depressão e os pais dela levaram ela para fazer terapia, então ela estava em tratamento. A família conta que eles sabiam que tinha alguma coisa de errado com ela, mas não sabiam exatamente o que era, porque a Lena só falava que estava triste, mas não dava detalhes sobre tudo o que ela estava passando. Agora, fora a família, alguns amigos sabiam. Só que tem uma coisa muito estranha nessa história aqui, que a própria Lena vai assumir para a polícia depois e que eu já vou incluir na história agora. Esse relacionamento, entre aspas, dos dois, no início começou com aquelas ameaças ali, né? Então ela fazia tudo que ele mandava ela fazer, né, por chantagem. Só que com o tempo, a própria Lena fala depois que ela acabou concedendo tudo. Então, de uma relação abusiva, passou a ser realmente um relacionamento. Eles começaram realmente a namorar, ou ser amantes, né? Porque o cara era casado. E essa parte aqui do caso me parece muito com a síndrome de Estocolmo, não sei, mas isso aqui não foi confirmado, tá? Os relatórios oficiais só confirmaram o quadro de depressão dela. Bom, esse relacionamento dos dois vai durar muito tempo e, além das chantagens, ele também batia nela, e com o tempo ela tentou se afastar dele e ela começa meio que se esconder dele, então ela passava muitos dias na casa de amigos e outros parentes que ele não tinha o endereço, mas mesmo assim ele encontrava ela e continuava perturbando ela. Ela também bloqueou ele nas suas redes sociais, mas ele criava contas fakes e continuava perseguindo ela, e tudo aquilo foi ficando cada vez pior e as pessoas da cidade começaram a falar, e com o tempo a família dela fica sabendo de mais detalhes. Poucos dias antes de tudo acontecer, o pai da Lena, que se chama Kemal Agil, fica sabendo das perseguições, mas a Lena não conta para ele todos os detalhes. E dia antes de tudo acontecer, a mãe da Lena estava internada em um centro de reabilitação, não por causa da Lena, tá? Por problemas de saúde dela mesmo. E enquanto a mãe estava lá internada, então a Lena vai passar alguns dias na casa da tia dela, que é essa da foto aqui. Então ela fica dormindo na casa da tia por alguns dias e ao mesmo tempo ela passava no centro de reabilitação para ver a mãe. E logo nos primeiros dias que ela estava na casa da tia, vai acontecer algo que vai alertar a família. Durante o dia, a tia saiu para trabalhar e a Lena ficou em casa. E quando a tia voltou, então, né, do trabalho para casa, os vizinhos do prédio contaram para a tia que, olha, tinha um cara aqui que ficou batendo na porta da tua casa e ficou batendo na janela também, estava fazendo um escândalo aqui, pedindo para a Lena abrir a porta, a Lena não abriu e esse cara acabou indo embora. Bom, essa tia, então, senta com a Lena, né, isso aqui dias antes de tudo acontecer, tá? E a tia pede para ela, né, fala para mim, minha filha, o que tá acontecendo aí na tua vida? Por que esse cara tá te perseguindo e tal? A tia conta que a Lena contou parte da história, a história toda mesmo, a tia vai descobrir só depois de tudo acontecer. Então ela não sabia que era tão grave, mas ela sabia sim a gravidade, né, que era ali, né, o cara tinha ido lá, a gente perturbar ela, batendo na porta, que isso, que louco, que história é essa? Enfim. Então essa tia fala pra Lena, olha,
vai na delegacia fazer uma queixa contra esse cara aí, cara doido, né, que é isso. Primeiro que você é uma menina, essa época aqui a Lena já estava com 18 anos, tá? Você é uma menina muito nova, esse cara é muito velho, que é isso? Vai fazer uma queixa, traz esse documento de volta, porque eu vou pegar esse documento e vou levar para os homens mais velhos, porque a tia falou assim, olha, se a polícia não fizer nada, a gente vai levar para os anciões, que é uma coisa muito turca, tá, isso? A gente vai levar para os anciões e eles vão dar um jeito desse cara aí também. Bom, depois disso aqui, a Lena parece que ela escuta realmente a tia e tenta ir na delegacia. Ela vai, mas calma. Antes de ela ir na delegacia, vai acontecer uma coisa. No dia 27 de setembro de 2021, o Gökhan manda uma mensagem de áudio para ela, usando uma das suas contas fakes. E na mensagem, ele fala para ela que vai levar o telefone dele para ela mesma apagar aqueles arquivos íntimos. Então, no dia seguinte, dia 28 de setembro, os dois realmente se encontram. A Lena, coitada, né, achou que o cara ia realmente apagar os arquivos lá, mas, na verdade, o Gökhan não tinha marcado isso para apagar arquivo nenhum. Ele tinha marcado esse encontro com ela porque ele queria discutir sobre alguns comentários que ele viu no Instagram dela. Tinha alguns comentários ali de alguns homens e tal, e o Gökhan acabou ficando com ciúmes dela. Então, nesse dia, eles tiveram uma discussão muito violenta. E, né, no meio dessa discussão, o Gökhan acaba ali segurando no braço dela, ele dá um soco no ombro também, aí ali no meio da confusão ela começa a lutar também, né, para se defender dele, e ele pega e segura na boca dela e no nariz dela por alguns segundos, fazendo ela realmente parar de se respirar por pouco tempo ali, e aquilo deve ter deixado ela extremamente desesperada, tanto é que ela vai tomar uma atitude no dia seguinte. Só que naquele dia que aconteceu toda essa confusão aqui, ela vai acabar ficando com o Gökhan lá no apartamento de solteiro dele e vai passar a noite com ele. No dia seguinte, logo pela manhã, ela vai então lá no centro de reabilitação visitar a mãe dela. Isso aqui nós estamos falando do dia 29 de setembro. Isso aqui são algumas horas antes de tudo o que vai acontecer. E então ela visita a mãe. E ela aproveita e depois da visita, ela vai no hospital e pede para os profissionais de saúde para fazer um exame nela. Fala para os profissionais que ela tinha sido agredida ali pelo Gökhan e que ela queria o exame para levar na delegacia depois. Os profissionais realmente fazem isso, constatam a agressão, tá? Isso existe, esse documento constatando ali, meu Deus, que tô trovada, gente. Esse documento constatando que ela realmente, né, foi agredida naquele dia. E ela pega então esse documento e aí sim ela vai na delegacia. Presta queixa contra ele, fala de todas as ameaças e ela fala que no início as relações íntimas que eles tinham eram todas forçadas, né? Que ela só fazia aquilo porque ela estava com medo de lhe mostrar os arquivos para a família dela, mas que depois com o tempo ela acabou concedendo e ela realmente teria ali entrado em um relacionamento com ele. E que, só que aquilo ficou tão grave, a questão dele ter fechado a boca dela, o nariz dela, deixou ela muito desesperada. E, além disso também, ele teria enviado uma mensagem para ela, ele realmente enviou, porque essa mensagem foi confirmada pela polícia depois, uma mensagem de áudio, e nessa mensagem ele falava, olha, ou eu vou te matar, ou você vai se matar. E ela fala nesse dia também para eles que faziam aproximadamente 10 dias que ela tinha decidido realmente deixar ele, né? Terminar aquela relação ali de amantes e tal. E, só que ele estava perseguindo ela e ela estava com medo dele, né? Tirar a vida dela ou algo parecido. Então, por isso que ela foi na delegacia. Agora, o estranho dessa história é que nesse dia, então, a polícia fala pra ela, né? Tá, então prova pra gente. Já tinham lá o negócio da agressão, né? O cara bateu nela, tinha que provar que ele também estava ameaçando ela, enfim. Então eles pedem, então prova pra gente, né? Mostra aí as ameaças nas redes sociais que você tá falando aí, nas mensagens e tal. E ela fala que ela tinha tudo realmente guardado em um e-mail, só que ela tinha esquecido a senha desse e-mail. Ela falou que no dia seguinte, então, ela iria encontrar e iria levar para eles. Os policiais que atenderam a ocorrência também falaram para ela que, olha, nós vamos registrar a queixa aqui e vamos pedir uma medida protetiva, né? Para que esse cara não se aproxime mais de você. Só que para fazer toda essa papelada aqui vai demorar, né, algumas horas, então faz o seguinte, no dia seguinte, né, aqui você volta aqui na delegacia para assinar a declaração que você deu e aí sim nós iremos dar essa medida protetiva para você. Eu achei isso aqui tão complicado, gente, eu não entendo por que tem que esperar. E
não foi divulgada exatamente, tá? Todas as informações aí dessa ida dela à delegacia, mas fato é que alguma coisa aconteceu ali dentro que fez com que ela sentisse que ela não foi acolhida. Por quê? Logo depois de sair da delegacia, vão passar algumas horas e a Alena vai pegar uma garrafa lá de bebida e vai começar a ingerir bebidas alcoólicas. Nesse momento aqui, a Alena estava sozinha, tá? Fazendo isso. Bom, isso aqui nós estamos falando aqui já da noite do dia 29 de setembro para a madrugada do dia 30 de setembro, tá? Ali, quando ela tá bebendo, então, ninguém sabe exatamente onde que ela tava, ali na cidade, mas ela, então, liga para uma amiga dela. Essa amiga já sabia, tá? De toda a situação com o Gokhan. Isso aqui também é muito complicado da história da Alena, né? Muitos amigos sabiam, tá? Tudo que ela tava passando. Então, essa amiga já sabia e ela fala, eu fui na delegacia, aconteceu isso, aquilo, não sei o quê. E eu tô desesperada, então eu tô achando que eu vou cometer uma loucura. Né? Ela queria ali tirar, né, sua própria... Vou cometer uma loucura, não sei o quê. E no telefone, essa amiga falou ainda pra ela assim, não, que você tá bêbada. Ela percebeu, né, a amiga, pela ligação. Não, você tá bêbada demais, você tá falando besteira, imagina, não vai acontecer nada, relaxa. E a amiga acaba desligando o telefone. Bom, a amiga fica preocupada mesmo assim e alguns minutos depois de desligar ali, ela liga novamente para a Alena, mas a Alena não atende. Então ela manda uma mensagem para o WhatsApp dela e a Alena responde essa mensagem da amiga. E a resposta da Alena foi ali perto das 2 horas da manhã, aproximadamente 1 hora antes de tudo acontecer. Bom, ela fala ainda para a amiga assim, olha, eu vou fazer uma revolução nessa cidade e vou fazer uma loucura, vou fazer algo que vai custar a minha vida, mas eu vou fazer isso para que nem eu e nenhuma mulher seja falada pelas costas. Foi mais ou menos isso que dizia na mensagem dela, tá? Vendo essa mensagem, dá pra gente entender que, de repente, aquele atendimento lá na polícia não foi, né, como a Alena queria. Vocês estão entendendo, né, gente? Não preciso nem detalhar essa parte aqui do caso. Enfim. Bom, a amiga viu a mensagem, mas ainda achou, a menina tá bêbada, não tá falando nada com nada, imagina, nada vai acontecer. E a amiga acabou dormindo depois disso. Não sei como é que dorme até hoje, né? Coitada, também ela não tem culpa, mas tinha que ter ajudado. E então, depois de alguns minutos de mandar essa mensagem, a Alena entra em um prédio que ficava perto do prédio onde ela morava com a família dela. E esse prédio que ela entrou, tinha um tio dela que era dono de um dos apartamentos ali do prédio, mas o apartamento do tio estava vazio, ele não estava morando ali, e não fica bem claro se ela tinha a chave da entrada do edifício ou se a porta estava destrancada, o que é comum de acontecer em prédios aqui na Turquia, mas fato é que ela entrou no edifício e não entrou no apartamento do tio. Tudo vai acontecer nas escadarias do prédio. Ela sobe até o 5º andar desse prédio e tem aquelas janelas da própria escadaria do prédio, sabe? Ela pega e tira, na verdade, os seus sapatos, a sua bolsa, a garrafa de bebida que ela estava ali bebendo, e ela deixa tudo isso na sapateira do apartamento do tio ali, que essa sapateira não ficava dentro do apartamento, ficava ali fora mesmo, tá? E deixa algumas outras coisas ali, vai nessa janela então, e dali ela simplesmente pula. Isso era perto das 3 horas da manhã. Os vizinhos escutaram os barulhos, chamaram a ambulância, né? Mas quando a ambulância chegou no local, não tinha mais o que fazer. A Alena, que tinha somente 18 anos, estava já sem vida no local. E agora deixa eu corrigir mais um erro que eu vi, que alguns roteiristas escreveram que ela fez tudo no edifício onde os pais dela moravam. E isso não é verdade. E esse erro aqui é muito importante de corrigir, porque ela tinha como fazer isso no edifício dos pais, né? Só que eu acredito que ela escolheu fazer isso nesse outro prédio porque seria longe de casa, então seria mais provável que
os pais dela não iriam escutar o barulho, né? Seriam outros vizinhos, outras pessoas desconhecidas que moravam lá, e foi realmente isso que aconteceu, outras pessoas viram, tá? Então, de repente, ela escolheu ir para um prédio vizinho para não causar aquele tormento na vida da família dela depois também, né? De repente, ela tenha pensado no depois e pensado, vou proteger a minha família para que eles não tenham essa cena horrorosa, né? Na mente deles pro resto da vida. Agora, voltando na cena que a polícia encontrou ali, naquela mesma madrugada, às 4h45 da manhã, que foi 1h45 depois de tudo acontecer, mais ou menos, o ex-namorado da Lena chega de táxi na cena. Porque logo depois dela cair ali, chamaram a ambulância, tudo, já tinham retirado ela de lá, né? Aquilo ali, né, a fofoca rolou e todo mundo, olha o que aconteceu com a Lena e tal. Enfim, ele ficou sabendo. Só que o estranho é que ele chega na cena com uma faca na mão. E nesse momento que ele chegou na cena, a polícia já estava lá. Falou, tá louco? O que você está fazendo com essa faca aqui? Entra aqui na viatura, você também. Então, naquele mesmo momento ali, o ex-namorado da Lena foi preso. E, segundo ali os relatos, né, dos amigos e tal, que já sabiam da situação, a polícia também foi atrás do pai do ex-namorado, e o Gokhan também vai ser preso nesse mesmo dia, algumas horas depois de tudo acontecer. Enquanto os dois estavam na delegacia sendo interrogados, a polícia vai analisar a cena. E ali dentro do prédio eles encontraram ali na sapateira os sapatos dela, a bolsa dela, uma garrafa de bebida e uma anotação que ela fez usando um lápis labial. Eles não disponibilizaram, tá, isso aqui para a mídia. Eu não sei se ela anotou ali em um pedaço de papel ou se ela fez aquela anotação ali mesmo no móvel da sapateira, porque ela estava usando um lápis labial, enfim, tá? Mas fato é que o que ela escreveu ali antes de pular? Ela escreveu, abre aspas, o Gokhan Argan é o responsável pela minha morte, fecha aspas. Aqui eu vou corrigir mais um erro, tá, gente, que os roteiristas cometeram. Algumas pessoas falaram que ela, além disso, ela escreveu um outro texto enorme sobre o Gokhan e tal. Não, ela só escreveu essa frase, o que prova que ela fez tudo aquilo meio que sem pensar. Foi muito rápido ali, né? Escreveu e tchum, entendeu? Depois de falar com a amiga. E realmente existe um outro texto aí que os roteiristas, eles confundiram, tá? Essa parte do caso aqui. Um outro texto que a Lena escreveu, e esse outro texto estava em um caderno de anotação que foi encontrado pela polícia depois na casa da Lena. E nesse texto ela não fala o nome do Gokhan, mas ela escreve ali que ele é uma pessoa muito neurótica, ele forçou relações íntimas com uma menina de 17 anos e com outras mulheres também. E tudo isso, o que se enquadrava ali também nas histórias e nas informações que ela mesma tinha dado para a polícia antes. Bom, e agora vamos voltar para a delegacia, então, e eu vou passar para vocês a versão do Gokhan e do filho dele. E o que o Gokhan falou? Olha, ele falou que a Lena nunca foi namorada do filho e que ela era amante dele. E ele falou que conheceu ela um ano antes e que os dois estavam tendo um relacionamento normal, que ela não foi forçada a nada. E ele fala ainda que era ela que ameaçava ele e que depois de alguns meses com ela, ele descobriu que ela era louca e que ela tentou tirar a vida algumas vezes e que teve uma vez que ela tentou fazer com remédios e foi ele que ajudou ela a sobreviver. E ele fala que estava nesse relacionamento há um bom tempo com ela, mas porque ela era muito neurótica, ele mesmo que teria se afastado dela, e não o contrário. E para provar isso aí, então a polícia pede, né, para ele o telefone dele, para que eles pudessem investigar, para ver se não tinha ali as mensagens trocadas entre ele e a Lena e tal, né? Mas o Gokhan fala para a polícia, desculpa, não posso te dar meu telefone, porque esse telefone acabou quebrando. Ele tinha ficado nervoso com o filho, não sei o que, quebraram o tal do telefone dele. Além disso aqui também, ele conta mais um monte de mentirada, tá? Que foi na farmácia com ela, tomar a pílula no dia seguinte. É um monte de coisa, gente, que eu vou até deixar aqui, porque é mentira, foi comprovado que é mentira e não tem porque a gente tá nessa lenga-lenga aqui. Passar a versão da outra pessoa é sempre muito importante. Mas quando ela é comprovada que é uma mentira mesmo, acho que não faz, né, não faz diferença nenhuma. Bom, agora vamos ver a versão do filho. O ex-namorado da Lena, então, falou que conhecia ela da escola, mas que nunca namorou com ela. E que ela nunca enviou nenhum arquivo sensual para ele. Que ele nem tinha contato com ela e que não sabia de nada. A polícia pergunta para ele por que ele chegou com uma faca na cena. E ele falou que ele estava com a faca porque tinha medo que a família dela atacasse ele. Bom, a versão do filho também, ela é muito
muito estranha, né? Só que isso aqui, eles vão descobrir coisas do filho depois que... Bom, eu vou deixar para depois aqui no caso, tá? Continuo aqui acompanhando o vídeo só para eu não perder as coisas aqui, senão fica tudo confuso. Bom, depois dessas declarações que os dois deram, então, a polícia conseguiu ficar com os dois presos durante 3 dias somente. E depois desses 3 dias, os dois foram libertados em condicional. Lembra que o cara também era um cara rico, né? Não era muito rico, mas ele era um cara que tinha dinheiro. Bom, logo depois de eles serem libertados, então, claro que os turcos ficaram revoltados, né? E muitos deles foram fazer protestos. E organizações de defesa da mulher também foram lá protestar, lá no local onde ela caiu mesmo, e outras manifestações vão acontecer depois em outras partes da Turquia também. Bom, enquanto isso, a polícia envia o telefone da Alena para a perícia e vai demorar um tempo para que esse relatório saia. Além disso, eles vão analisar também, é claro, o telefone do ex-namorado. E no telefone dele, eles encontraram mensagens que ele enviou para o pai. Então, apesar dele ter dado aquele depoimento muito confuso lá, né, antes de ser libertado, me parece, opinião também minha só, tá? Que esse menino aí também estava com medo do pai, de falar algo a mais. Por quê? O que a polícia encontrou no telefone do ex-namorado é muito estranho, gente. Esse menino também estava sofrendo, junto com as outras pessoas também. Porque no telefone dele, então, ele tinha enviado várias mensagens para o pai, xingando o pai de tudo, e parece que ele já não estava mais se comunicando com o pai, fazia uns 4 meses. Já tinha, tipo assim, meu, sai da minha vida, você é um cara nojento. E nessas mensagens que ele enviava pro pai, ele falava assim, olha, você tá entrando em contato com as minhas amigas da escola, que isso? Essas meninas são menores de idade. E ele manda uma mensagem bem específica, ainda falando assim, tire a mão das menores. E coisas do tipo, tô com nojo de você, sai de perto de mim, você é uma vergonha e tal, tal, tal. Então, ele já estava ali brigando com o pai por causa daquilo, né? Bom, isso aqui também é muito complicado, essa parte do caso. Mas, depois dessa perícia, então, que foi feita no telefone do ex-namorado, a polícia acaba tirando o ex-namorado dos arquivos desse caso e ele foi realmente inocentado desse caso. A única pessoa que a polícia vai, então, atrás vai ser do Gökhan. E outra coisa também que foi descoberta no telefone do ex-namorado é que ele falou ali, né, tira a mão das minhas amigas, da escola, não sei o que, são todas menores de idade e tal. E ele chega a mencionar o nome de uma menina em uma dessas mensagens. Tipo, você também fez coisa com a tal. Não vou falar o nome dela, tá, gente, porque essa menina não entrou aqui na história. Teve muitas fontes que deram o nome dela, mas eu acho que não é necessário. Bom, essa menina aí foi contatada né, a polícia entrou em contato com ela para que ela desse depoimento. Ela realmente confirmou tudo, falou que realmente foi ameaçada pelo Gökhan, passou pelo mesmo desespero, não se sabe se é exatamente igual, mas parecido ali com o que a Alena passou. E essa menina acabou mudando de cidade. Por quê? Porque ela queria fugir do Gökhan. A polícia então pede para que ela entre também aqui nos arquivos desse caso, mas ela nega, ela fala que não, que ela tem muito medo, ela não quer mais saber isso da vida dela, a vida dela já tinha, né, virado outra, e ela queria deixar isso no passado. Infelizmente isso não é o certo a fazer, né, a gente tem que denunciar, mas também tem que respeitar esse tipo de vítima, né, que o psicológico delas é muito, mas muito afetado. E fora essa menina aí, a polícia conseguiu descobrir também que outras meninas receberam o mesmo tipo de ameaça. O que o Gökhan fazia, na verdade? Ele entrava em contato pelo Instagram, por outras redes sociais com essas meninas, que eram ali meninas da cidade, que estudavam com o filho dele. Olha isso, gente, que nojo. E ali ele oferecia presentes, coisas para elas acabavam se encontrando com ele. E muitas delas contaram que ele forçava elas a beber bebidas alcoólicas e depois de um certo estado ali ele começava, né, passar a mão, essas coisas nojentas. Mas apesar de ter muitos relatos parecidos, nenhuma dessas mulheres aceitou prestar uma queixa contra o Gökhan. Agora eu queria dar uma informação sobre o pai da Alena para vocês também. O pai da Alena, ele foi várias vezes na mídia para contar, né, a história, e logo depois que o Gökhan e o filho foram libertados em condicional, o pai estava muito revoltado e ele falou para a imprensa que ele acreditava
que os dois, tanto o Gokhan quanto o filho dele, forçaram a Alena a beber bebidas alcoólicas e depois empurraram ela do prédio. E o pai da Alena acreditava nessa versão até o dia do julgamento, tá? Ele sempre falou, não, isso era um plano dos dois, tá errado soltar o filho, tem que estar os dois juntos na cadeia e tal. Coitado desse pai aqui também, a gente tem que entender a situação dele, né? Ele não sabia, mas a filha, na verdade, ela já bebia, os amigos sabiam que ela bebia e a polícia também confirmou que foi ela mesma que fez aquilo. Os exames que foram feitos na Alena confirmaram que ela faleceu de hemorragia interna, hemorragia cerebral, ela tinha umas vértebras também quebradas, tinha uma pancada na cabeça, parece que a posição que ela caiu ali foi na hora mesmo aquilo. E fora isso também o pai, né, da Alena falava, não pode, ela tem que ser empurrada porque ela estava muito longe, né? Não caiu assim, caiu lá pra frente. Só que a polícia analisou toda a cena, é claro, e a perícia confirmou, tá, que ela poderia ter caído lá, sim, por conta própria. E fora isso também, eles fizeram um exame de gravidez na Alena, confirmaram que ela não estava grávida. Isso também foi uma questão muito grande na época. E outra coisa também que os exames, né, que foram feitos nela constataram é que ela tinha um nível de álcool de 0,84. Então ela estava bem alterada ali na hora, né, que tudo aconteceu. Além disso também, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui que foi feito dentro do prédio, tá, onde tudo aconteceu. Esse vídeo aqui foi gravado pela própria mídia local e eles entraram ali logo depois da perícia liberar o local. E vocês conseguem ver pelo vídeo as marcações que foram feitas pela perícia. Ali na janela eles encontraram somente a digital dela. E da forma que estava ali a digital e da forma que ela caiu, toda a cena, eles concluíram que realmente ela estava sozinha naquele local e que tudo aquilo foi feito por ela mesma. Outra coisa também que eles foram analisar foram as câmeras de segurança ali da área onde morava o Gokhan e o filho dele também onde estava, né, na cidade naquele dia. E nenhum dos dois estava lá junto com a Alena. E nesse meio tempo, aproximadamente 7 dias depois de tudo acontecer, aquela perícia que tinha sido pedida para ser feita no telefone da Alena foi concluída. E é aqui que toda a história que a Alena contou foi confirmada, porque no telefone dela, a polícia encontrou os tais arquivos íntimos dela, que ele enviou para ela, alertando que se ela não fizesse o que ele mandasse, ele iria mostrar aquilo para todo mundo. Além dessa ameaça, tinham diversas outras, lembrando que algumas mensagens são de áudio, o que é difícil de negar. E lembra que a Alena esteve na delegacia um dia antes, né, algumas horas, na verdade, antes de tudo acontecer. E lá na delegacia ela falou que ele tinha enviado uma mensagem para ela falando, olha, ou você se mata ou eu mato você. E essa mensagem é uma mensagem de áudio que ele enviou para ela. E essa mensagem realmente a polícia conseguiu encontrar. Apesar que o Gokhan falou que tudo aquilo era mentira, que ele nunca ameaçou ela, a polícia acabou confrontando ele com essa mensagem e ele confirmou, não, essa é a minha voz, realmente fui eu que mandei essa mensagem para a Alena. Enfim. Bom, mas logo depois dessas informações do telefone da Alena serem liberadas, então a polícia prende novamente o Gokhan. Ele foi preso novamente no dia 7 de outubro, que foi ali 8 dias depois de tudo acontecer. O julgamento iniciou no dia 18 de março de 2022, que foi 6 meses depois dela ter sido encontrada sem vida. 16 pessoas testemunharam, entre as testemunhas estavam policiais e taxistas. A esposa do Gokhan foi chamada pela defesa, mas ela não aceitou testemunhar. E as outras meninas que foram sediadas por ele também foram chamadas, mas elas também não aceitaram testemunhar. Bom, todas as evidências de todos os telefones que foram investigados foram apresentadas nesse tribunal e o juiz ficou revoltado também, porque tem uma hora que ele vira para o Gokhan e ainda fala assim, você não tem vergonha da sua mulher, não? Bem complicado. Bom, no final desse processo todo aqui, desse julgamento, então, o Gokhan, ele foi considerado culpado. E é muito estranho isso aqui, né? É muito bom isso aqui ter acontecido, porque, na verdade, não foi o Gokhan, ela fez tudo aquilo ali sozinha. Só que ele foi considerado culpado mesmo assim, porque, perante todas as provas ali, foi ele que fez ela fazer aquilo.
Não posso falar a palavra aqui correta, tá, gente? Que senão o meu vídeo cai. Mas vocês entenderam, né? Então, por isso que ele foi considerado culpado. E por esse motivo, ele foi condenado à prisão perpétua. Mas além da prisão perpétua também, ele teve um adicional de 2 anos e 4 meses de prisão. Eu falei aqui, tá, gente? Senão vai me perder. Que foi por causa das ameaças e por ele ter batido nela também. Tem toda essa outra questão, né? E, além disso, também ele teve que pagar uma multa de 10 mil liras, que, se a gente converter hoje, em 2025, dá aproximadamente R$1.500, parece muito pouco, né? Só que essa sentença aqui saiu em abril de 2022. E, nos últimos anos, a lira turca teve uma desvalorização muito grande, assim, a inflação tá lá em cima, enfim. Então, naquela época valia um pouco mais, tá? 10 mil liras. Não levem esses R$1.500 aí em consideração. E também, né, logo depois, é claro, da sentença sair, o advogado do Gökhan entra com um pedido de apelação. Esse caso, então, foi reanalisado depois em 2024 pela Suprema Corte. E em 2024 também o juiz decidiu continuar com a mesma sentença de prisão perpétua, mais aqueles adicionais lá de 2 anos e 4 meses. Bom, agora deixa eu só explicar para vocês exatamente como que funciona a prisão perpétua. Eu sei que eu já expliquei em outros vídeos, mas faz tempo que eu não falo sobre isso, tá? Aqui na Turquia existe uma grande diferença entre a prisão perpétua e a prisão perpétua agravada. No caso do Gökhan, é uma pena que as outras meninas não foram testemunhar, né? Talvez a acusação conseguisse dar realmente a prisão perpétua agravada para ele, mas não, ele pegou só a prisão perpétua. Como que funciona? A prisão perpétua, ela tem ali um mínimo de 24 anos de cadeia. Então, sim, o Gökhan vai ficar 24 anos com certeza, tá? Ele não tem liberdade condicional, saidinha, nem nada nessa época. Só que depois desses 24 anos, o caso vai ser revisto, digamos assim, né? E ele tem a oportunidade de pedir o perdão para o presidente que estiver, né, aqui como presidente do país depois de 24 anos. Então é o presidente que vai decidir, não, esse cara vai ficar realmente até o final da vida, que ele não presta nada, ou então, não, já cumpriu 24 anos e ele pode sair. Bom, e essa foi a história então da Lena, um caso muito triste e que serve de alerta muito grande. Bom, a gente nunca pode culpar a vítima, é claro. E nesse caso aqui da Lena, eu não culpo os familiares, os amigos dela, mas ao mesmo tempo a gente aprende com os erros dos familiares e dos amigos. Por quê? Porque tudo bem, os familiares ficaram sabendo dias antes de tudo acontecer, mas os amigos já sabiam, né, há muito tempo. Essa menina já tinha tentado pular lá do prédio em construção 1 ano antes de tudo acontecer. Ela estava num quadro de depressão ali gravíssimo. Eu sinto que ela tentou gritar, me ajuda, me ajuda. Até a última mensagem que ela mandou para a amiga lá, falando que ela ia fazer uma revolução, que ninguém mais podia falar de uma mulher pelas costas. Tem tudo, tipo assim, ela pediu ajuda, ela viu que não tinha salvação, foi um erro muito grande, é óbvio, né? Existiam outros milhares de caminhos para a Lena, mas novamente a gente não sabe o que estava passando na cabeça dela, mas servem de um alerta assim para que a gente entenda também que de repente na nossa vida, de repente tem um parente, tem um vizinho, tem um amigo que você está vendo que está estranho, de repente dá uma atenção maior, né, para essa pessoa, faz uma diferença muito grande no restante da vida dessa pessoa. Então, parem esse momento agora para também tentar lembrar se vocês têm alguém, né, perto de vocês, de repente manda uma mensagem, já alegra a vida, né, o dia da pessoa, já faz uma diferença muito grande para as pessoas, porque o quadro de depressão é um quadro gravíssimo. Tem muita gente que fala, ai, que besteira, depressão, vai sair. Não, gente, é algo extremamente grave. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Infelizmente, a Lena não recebeu a ajuda necessária. Não só por todos, mas e pelas autoridades também, né? Isso é muito triste de saber que essa menina esteve na delegacia 2 vezes. Tudo bem que ela retirou a primeira queixa, né? Que não devia ter retirado, mas ela esteve na 2ª vez ali e realmente ela não se sentiu acolhida. Mas é isso, né, gente? Muito triste a história. Comenta aqui o que vocês acharam do caso. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.